No dia 11 de maio de 2011, Timothy Pickson, de 6 anos de idade, foi levado pela sua mãe, o que se tornou um dos grandes casos de desaparecimento e mistério dos Estados Unidos e que permanece sem solução até os dias de hoje. No dia em questão, ele foi deixado na escola pelo seu pai, mas pouco tempo depois a sua mãe, Amy, o buscou com o intuito de levar ele para uma viagem com direito a visitas a vários parques de diversões e aquáticos. Assim, a Amy levou o filho para o zoológico e depois eles se dirigiram para um resort onde eles passariam a noite. E no dia seguinte eles foram para um outro parque onde as câmeras de segurança filmaram ele pela última vez. E nesse período ela chegou a entrar em contato com alguns familiares algumas vezes e eles falaram que no fundo das ligações era possível ouvir a criança. Quanto ao pai de Timothy, ele achou muito estranho quando chegou na escola e soube que a esposa já havia passado lá para buscar a criança. Assim, ele concluiu que ela devia estar chateada e queria passar um tempo com o menino. Depois ele entrou em contato com alguns familiares e ninguém sabia dela. Então ele resolveu esperar mais um pouco e foi para casa. Mas quando foi no dia seguinte e ele percebeu que nem a esposa e nem a criança haviam retornado, ele decidiu acionar a polícia. Já na manhã do quarto dia, Amy foi encontrada morta por uma funcionária após cometer suicídio, tendo cortado os pulsos e o pescoço e tomado uma dose letal de medicamentos. Ao lado do seu corpo estava um bilhete no qual ela pedia desculpas pela confusão que ela causou e afirmava que o Timothy ele estava seguro, mas que ele jamais seria encontrado. Dando início às investigações, eles primeiro analisaram a faca que Amy utilizou para se machucar, e eles viram que só tinha o sangue dela. Depois eles seguiram para o carro e viram que tinha uma quantidade significativa de sangue do Timothy. Mas depois de conversar com alguns familiares, eles concluíram que correspondia a um acontecimento que ocorreu no início do mês em que o garoto ele teve um sangramento nasal. Já no ano de 2019, 8 anos após o seu desaparecimento, um adolescente foi encontrado vagando pelas ruas e ele afirmava ser Timothy, mas após um exame foi determinado ali que na verdade se tratava de um homem de 23 anos que se chamava Brian Michael Rini, que havia sido liberado há pouco tempo de uma instituição correcional e que ele tinha ali um histórico de problemas mentais. Em 2022, a irmã de Amy revelou à NBC que ela tinha histórico de doença mental e que o casamento dela estava passando por uma crise. E assim, ela tinha um grande medo que esse histórico dela fosse o motivo para que ela não conseguisse a guarda do Timothy em caso de divórcio. Contudo, a irmã da Amy e o marido, eles não acreditavam que ela fosse capaz de machucar o Timothy e nunca deixaram de acreditar que ele ainda está vivo e ainda acreditam que, na verdade, ela possa ter entregue o garoto a alguém.